Há momentos em que a sua alma percebe uma decisão antes que a sua mente consiga nomeá-la, e é isso que está acontecendo com você agora. Você sente o peso de algo secreto se movendo no invisível, como uma porta que não fez barulho ao abrir, mas mudou a temperatura da casa inteira. O título que chegou até você fala de alma gêmea, decisão secreta e aprovação de Deus. Mas o que realmente importa é o modo como o seu coração reage quando lê essas palavras. Você não está diante de fantasia e também não está diante de coincidência. Você está diante de um chamado para discernimento. Hoje eu vou falar com você como quem segura uma lanterna em um corredor escuro, sem prometer o que não pode ser prometido, mas sem negar o que já está sendo revelado. Há escolhas que acontecem fora do seu campo de visão e, mesmo assim, tocam a sua respiração. Há caminhos que não pediram sua permissão, mas pediram sua maturidade. E quando a sua paz fica séria demais para caber na pressa, é porque algo verdadeiro está sendo preparado para você. Imagine você sentado em silêncio no fim da noite, talvez na beira da cama, com o celular apagado ao lado e a janela meio aberta, deixando entrar o som distante da rua. A casa parece a mesma, a parede parece a mesma, o relógio marca a mesma hora de sempre, mas dentro de você tudo escuta com mais atenção. É nesse tipo de silêncio que a alma percebe sinais que o corpo ainda está tentando traduzir. Você não vê a decisão, mas percebe os efeitos dela como quem nota o cheiro da chuva antes da primeira gota cair. Isso acontece porque o invisível também deixa rastros. E quando algo se move em oração, em intenção ou em destino, o seu peito reage antes do resto. Talvez você tenha sentido isso ao abrir uma conversa, ao lembrar de um nome, ao notar uma ausência que não parecia recente, mas parecia definitiva. O seu coração não está confuso por fraqueza. Ele está atento por design. E o que está sendo aberto para você agora pede atenção, não ansiedade. Você talvez tenha tentado controlar isso com pensamento demais, revisando mensagens, lembranças e detalhes como quem procura uma peça perdida no chão do quarto. A mão segura o telefone, solta, segura outra vez e os dedos se cansam de não receber certeza. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando, nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber. O corpo sente esse processo. Ombros tensos, respiração curta, olhos que demoram a descansar. E por dentro, existe aquela frase que quase ninguém ouve, mas você conhece de cor. Eu só queria entender o que está acontecendo.
Você quer entender, mas também quer não se enganar. Essa honestidade é preciosa. O que está em jogo aqui não é apenas uma conexão humana, e sim o modo como você interpreta o que Deus permite amadurecer antes de revelar por completo. Às vezes, o coração quer resposta imediata, mas a verdade está sendo preparada com mais cuidado do que a sua pressa conseguiria suportar. Quando isso acontece, o silêncio não é rejeição, é costura. E o que está sendo costurado agora vai exigir de você mais escuta do que controle. Existe uma diferença entre o que parece parado e o que está sendo alinhado. E você precisa aprender essa diferença sem violência contra a sua própria alma. A vida espiritual nem sempre se anuncia com trombeta. Às vezes, ela entra pela cozinha de casa, pelo barulho da panela, pelo café esquecido na mesa, pela rotina que continua enquanto algo invisível amadurece. Você olha para as coisas comuns e pensa que nada mudou, mas o céu trabalha muito bem no cotidiano. É nesse ponto que a antiga leitura tenta voltar. Se não aconteceu agora, então não era. Só que essa frase não conhece o ritmo de Deus. O Senhor muitas vezes prepara em segredo aquilo que o coração humano só reconhece depois. O que parece atraso pode ser proteção. O que parece distância pode ser formação. O que parece demora pode estar impedindo que você receba antes de estar pronto para sustentar. E quando você entende isso, a ansiedade perde parte da autoridade que fingia ter sobre você. Há um eco bíblico muito claro aqui, porque José também precisou suportar uma história que se movia em segredo antes de ganhar forma visível. E a própria Maria guardou coisas no coração antes de compreendê-las. Você talvez esteja vivendo algo parecido no seu dia a dia, sem túnica, sem palácio, sem anúncio, mas com uma promessa que ainda está aprendendo a respirar. Isso não diminui a sua dor, apenas coloca sua dor dentro de uma estrutura maior. Você pode ter sentido o coração acelerar diante de uma lembrança, ou desaquecer diante de um nome que antes aquecia tudo. Isso não é prova de fracasso, é prova de transição. O que estava escondido nem sempre está perdido, e o que foi aprovado no alto nem sempre se manifesta no seu relógio. Existe uma sabedoria no segredo que só se revela a quem não transforma, demora em derrota. E essa sabedoria já está encostando na sua porta. Se você tem caminhado com esse peso, então sabe que o corpo também participa dessa espera. Há noites em que o travesseiro parece mais duro, a garganta mais seca e o sono vem quebrado por pensamentos que se repetem como passos no corredor. Você acorda com a sensação de que algo passou perto de você, sem tocar, e mesmo assim deixou marca. Talvez você tenha tentado convencer a si mesmo de que era apenas cansaço, apenas saudade, apenas imaginação. Mas o coração não nasceu para mentir sobre tudo o que percebe. Às vezes, ele só não tem ainda a linguagem certa, e é por isso que a sua alma procura sinais de concordância, sinais de permissão, sinais de direção. O que você chama de incerteza pode ser, na verdade, o espaço onde Deus está ensinando você a reconhecer presença sem depender de espetáculo. Isso pede humildade, porque a alma treinada no controle quer prova imediata. Mas a alma treinada na presença aprende a esperar com dignidade. E essa dignidade muda tudo. Há uma decisão secreta em curso, e você não precisa imaginar isso como teatro ou pressão, mas como um movimento de responsabilidade no interior de alguém que também foi alcançado por verdade. Quando uma pessoa é tocada por aquilo que é real, algo nela precisa escolher entre o antigo conforto e a nova integridade. É aí que a cena fica séria. Você talvez esteja esperando um gesto exterior, mas o céu está observando uma postura interior. O que está sendo aprovado não é ansiedade, e sim alinhamento, não é carência, e sim maturidade, não é desespero, e sim verdade.
Se essa decisão ainda não apareceu em voz alta, isso não significa que ela não exista. Significa apenas que o processo é mais profundo do que a pressa gostaria. E quando Deus aprova algo, Ele não o faz para inflar o ego de ninguém. Ele o faz para proteger o propósito que ainda está em crescimento. Respire fundo comigo agora e deixe o que está apertado em você encontrar um pouco de espaço. Você não precisa forçar sentimento algum para reconhecer que há um peso diferente neste momento. Talvez você tenha sentido o rosto esquentar, as mãos ficarem mais quietas, o peito afrouxar por um segundo quando ouviu essa verdade. Isso já é uma forma de resposta. Há revelações que chegam primeiro como alívio, antes de virarem linguagem. E quando isso acontece, o Espírito reconhece o que a mente ainda está organizando. A aprovação de Deus não é barulho. Muitas vezes é paz com coluna. É uma paz que sustenta, não uma emoção que explode. Se você resistir a isso, continuará tratando como acidente aquilo que pode ser direção. Se você receber isso, começará a perceber que o secreto não está contra você. Ele está a serviço de algo mais estável do que o impulso humano. E é essa estabilidade que prepara o próximo movimento. Talvez exista em você uma memória específica, um dia, um lugar, uma conversa curta na porta de casa ou no banco de uma praça, em que você percebeu que não queria mais viver de sinais soltos. Havia uma cadeira, uma rua, uma luz cansada no fim da tarde, e dentro de você uma pergunta insistente que não parava de voltar. O corpo quer descansar, mas a alma quer verdade. Você não foi feito para permanecer indefinidamente num limbo emocional, e é por isso que o seu interior protesta quando tudo parece indefinido demais. Essa inquietação pode ser santa quando ela empurra você para a escuta correta. O perigo é quando ela se torna fome de controle, e então a alma começa a tratar cada ausência como sentença. Eu preciso te dizer com cuidado, nem toda demora é negação, e nem toda aproximação é aprovação. O discernimento protege você de romantizar o que ainda está sendo provado. Ao mesmo tempo, ele impede você de recusar o que já está amadurecendo. O que Deus aprova não precisa ser forçado, ele precisa ser reconhecido. Se alguma dessas marcas tocou você por dentro, escreva 888 nos comentários e volte para mim. Não como superstição, mas como um pequeno sinal de que você reconheceu o movimento de abundância e confirmação que está sendo desenhado ao seu redor. Quando seus dedos escrevem isso, é como se você dissesse, eu percebi. E perceber já é uma forma de concordar com o que está sendo revelado. O que você escreve não compra nada, não controla nada, não acelera ninguém. Mas ele marca o momento em que sua atenção deixou de lutar contra a própria leitura. Volte para mim depois disso, porque o resto desta mensagem foi feito para quem decide continuar ouvindo sem endurecer o coração. O segredo não está em exigir resposta. O segredo está em permanecer atento enquanto a resposta ganha forma, e é nessa permanência que a próxima camada começa a aparecer. Há um ponto em que o seu interior deixa de procurar prova e começa a reconhecer padrão, como quando você entra no mesmo corredor da casa e percebe que a luz da noite sempre cai no mesmo canto da parede. Nesse canto, tudo parece simples, mas você sabe que a simplicidade também pode guardar movimento. Você não precisa transformar essa história em espetáculo para saber que ela é séria. O que amadurece em segredo costuma exigir uma fé silenciosa. E a fé silenciosa não é passiva. Ela é atenta, firme, respirada. Quando você volta para a oração com esse tipo de maturidade, a sua espera muda de textura. Ela deixa de ser punição e vira preparação.
Você ainda pode sentir saudade, claro, e ainda pode sentir o peso da dúvida, mas essas coisas já não mandam tanto quanto antes. Há uma diferença entre ser ferido pela demora e ser formado por ela. Você está sendo chamado para a segunda possibilidade. E isso exige que você pare de interpretar toda a ausência como abandono. A cada vez que você pensa que tudo terminou, algo em você ainda levanta a cabeça e diz que não terminou. Essa persistência não é teimosia apenas. Ela também pode ser testemunho. Na pia da cozinha, no banho demorado, no silêncio entre uma tarefa e outra, você percebe que a sua alma ainda responde quando aquele assunto aparece. Isso diz muito. Diz que a história não foi enterrada por completo no seu interior. Diz que existe uma verdade ainda viva, mesmo cercada de interrogações. Deus trabalha com vida, não com aparência de fim. E por isso, o que parecia morto pode estar apenas recolhido. O que parecia perdido pode estar apenas em revisão. O que parecia desvio pode ser um redirecionamento. Eu sei que essa linguagem não responde tudo, mas ela protege você de uma conclusão prematura. E às vezes, a maior misericórdia é impedir que você chame de fim aquilo que ainda está sendo escrito. Agora, eu quero que você repare como a metáfora se move. É como se uma carta permanecesse fechada sobre a mesa por muito tempo. Não porque estivesse esquecida, mas porque o momento certo ainda não havia chegado. Você olha para o envelope, sente o peso do papel. Imagina as palavras por trás dele, e mesmo assim a mão não abre antes da hora. Há um tipo de respeito no segredo. Há um tipo de proteção na espera. E quando finalmente a carta se move, não é apenas papel que se mexe, é destino que começa a ganhar borda. Se isso está encontrando eco dentro de você, escreva. Estou pronto nos comentários e volte para mim. Não porque tudo já foi resolvido, mas porque seu coração está aceitando a hora de ver sem quebrar o que vê. Dizer isso é deixar que a verdade atravesse a borda do medo. Volte para mim, porque a carta ainda guarda mais do que uma linha, e o que vem depois toca o lugar onde você aprende a permanecer. Você talvez nunca tenha pensado que uma decisão secreta pudesse carregar tanta responsabilidade, mas quem ama de verdade aprende que o secreto nunca é pequeno quando toca o destino de alguém. Uma pessoa pode sorrir na superfície e, ao mesmo tempo, carregar a luta de decidir com honestidade. Isso acontece no trabalho, no carro, no caminho para casa, no fundo de um corredor onde ninguém observa a batalha interior. E você, do outro lado, sente apenas as reverberações. O peito aperta, porque a sua história também está sendo afetada pelo que você não controla. Ainda assim, existe uma graça em não precisar dominar tudo para permanecer em paz. A aprovação de Deus não é um carimbo mágico sobre desejos impulsivos. Ela é um testemunho de que a verdade pode atravessar o tempo sem se corromper. Se o seu coração está com medo de ser esquecido, eu preciso te lembrar. O que é verdadeiro não precisa se anunciar em voz alta para continuar sendo verdadeiro. O segredo pode estar trabalhando a favor do que é eterno. Há dias em que você sente vontade de perguntar onde tudo foi parar, e essa pergunta sobe do estômago para a garganta como um choro que ainda não encontrou saída. Você olha para o teto, para a janela, para a luz do quarto, e cada coisa comum parece carregar a sua espera. O rosto fica quieto, mas por dentro você está falando sem parar. E o que você fala nem sempre é fé. Às vezes é cansaço, às vezes se for de Deus, por que demora assim? Essa pergunta é legítima, ela não te torna fraco. Ela mostra que você ainda leva a sério aquilo que ama. O perigo, porém, é transformar pergunta em acusação contra o próprio processo. O processo que parece duro agora pode estar amaciando o lugar que receberá o próximo passo. Deus não desperdiça sofrimento, mas também não chama de sofrimento tudo o que é apenas formação. E essa distinção muda a forma como você atravessa a noite.
Pense numa carta dobrada com cuidado dentro de uma gaveta, guardada entre documentos e pequenos papéis esquecidos, enquanto a casa segue com seu barulho normal. Essa carta não sumiu, ela apenas esperou. O mesmo pode estar acontecendo com o que o seu coração insiste em guardar. Você não precisa correr atrás de cada sombra para validar o que já sentiu com honestidade. Há gestos que pertencem ao tempo certo, e o tempo certo quase sempre chega depois de uma limpeza interior. Quando a gaveta abre, não é só o papel que aparece, é a coragem de encarar o que foi preservado. E talvez o que Deus esteja fazendo agora seja exatamente isso, preservando o essencial enquanto o ruído aprende a calar. O que foi aprovado no alto não depende do humor do momento, ele depende da fidelidade do propósito, e é por isso que você pode descansar sem abandonar a vigilância. Há uma parte de você que queria uma resposta pública clara, imediata, como se todos pudessem ver o que você sente, sem que você precisasse explicar nada. Mas a vida com Deus nem sempre se desenrola em praça aberta. Às vezes, ela acontece em bastidores, como uma carta sendo assinada longe dos olhos curiosos, ou como uma chave sendo separada antes mesmo de a porta aparecer. O segredo não tem a função de humilhar você. Ele tem a função de impedir que você entregue seu coração a interpretações rasas. Quando algo é real, ele sobrevive ao silêncio. Quando algo é superficial, ele depende de palco. É por isso que a demora, embora cansativa, também serve de filtro. Ela revela quem permanece sem aplauso e quem só se interessa por visibilidade. Você está sendo refinado nesse lugar, e o refinamento não é castigo, é preparação para sustentar o que muitos não sustentariam. Às vezes você olha para a própria história e se vê caminhando por um corredor comprido, com quadros nas paredes, janelas fechadas e um ar de espera que parece ter se instalado ali há muito tempo. Esse corredor é a imagem da sua temporada. Você já atravessou portas demais para fingir que não sabe o valor de uma abertura verdadeira. E mesmo assim, agora você é convidado a andar sem apressar a próxima maçaneta. Seu corpo sente isso como tensão nas costas, como passos mais lentos, como um suspiro que sai antes da palavra. O espírito, porém, reconhece que não está perdido, está sendo conduzido. O que Deus aprova não precisa ser empurrado, porque o empurrão geralmente revela medo. A condução, ao contrário, revela confiança, e confiança é o solo onde decisões secretas deixam de ser ameaça e se tornam confirmação. O segredo, então, não é um muro, é um corredor que já sabe para onde leva. Eu quero que você ouça isso com calma, porque esta parte pede delicadeza. Há uma diferença entre insistir por medo e permanecer por discernimento. Quando você insiste por medo, tudo vira urgência. Quando você permanece por discernimento, até o silêncio ganha forma de instrução. Você talvez tenha vivido relacionamentos, expectativas ou promessas que exigiam de você uma energia que deixava o seu peito exausto e a sua paz sempre em dívida. Agora, a linguagem é outra. Agora a verdade está pedindo que você observe sem se destruir. O que está sendo aprovado por Deus não rouba sua identidade, ele a purifica. O que está sendo aprovado por Deus não vai exigir que você se apague para caber. Isso não significa ausência de luta, mas significa que a luta já não define a última palavra. A última palavra pertence àquele que vê o corredor inteiro, não apenas o canto onde você está parado. Há um momento em que a carta se move na mesa, não porque alguém a empurrou com pressa, mas porque a hora dela chegou. O leve ruído do papel é pequeno, quase nada, e ainda assim muda toda a atmosfera do quarto. É assim que o secreto age quando Deus o aprova, sem alarde desnecessário, mas com autoridade suficiente para reorganizar a cena inteira. Se isso está se encostando em você agora,
Escreva, eu vejo isso nos comentários e volte para mim. Não como frase decorada, mas como testemunho de que você reconheceu a mão por trás do movimento. Quando você escreve, você se compromete com a percepção. E percepção é um tipo de coragem. Volte para mim depois disso, porque a carta ainda não revelou tudo. E o que falta revelar toca a parte mais íntima da sua confiança. Talvez uma lembrança antiga esteja voltando agora, e ela não volta para ferir, mas para mostrar a distância entre o que você temia e o que está sendo construído. Você lembra de um lugar simples, talvez uma sala com cadeira de plástico, talvez um banco de igreja, talvez a varanda de uma casa, onde o vento entrava sem pedir licença. Em algum momento ali, você percebeu que esperava demais das aparências e de menos da presença de Deus. Esse aprendizado dói, porque obriga você a renunciar a versões fáceis da história, mas ele também liberta. Você já não precisa chamar de destino tudo o que apenas parecia bonito. Você já não precisa chamar de fim tudo o que apenas ficou em silêncio. A sua alma aprende a enxergar pela consistência, não pela ansiedade. E isso é um amadurecimento silencioso, daqueles que não fazem propaganda, mas mudam o rumo inteiro de uma vida. Quando o segredo é aprovado, ele não apenas confirma uma direção, ele também corrige a forma como você enxerga o caminho. Há noites em que você se deita e percebe que a alma continua acordada, mesmo quando o corpo já quer desligar. O teto do quarto vira tela para pensamentos que não pediram permissão, e o coração revisita o que nem sempre sabe nomear. Você sente o travesseiro quente, a respiração curta, as mãos inquietas procurando uma posição que não chega. É nessas horas que a decisão secreta pesa mais, porque o silêncio aumenta tudo. Ainda assim, o silêncio também depura. Ele separa o que é ruído do que é verdade. E a verdade que permanece depois da madrugada não é pequena. Ela vem como um fio firme segurando o tecido da sua paz. Você não precisa resolver a história inteira para confiar que ela não está fora da mão de Deus. Às vezes, confiar é apenas continuar respirando sem trair o que já foi confirmado no íntimo. Isso basta para atravessar a noite. E quando eu falo de uma carta sobre a mesa, talvez você comece a perceber que o mais importante não é o papel, mas a decisão de não rasgá-lo antes da leitura completa. Há pessoas que, por medo, interrompem o que poderia se tornar cura. Há outras que, por prudência, esperam o texto inteiro antes de responder. Você está sendo chamado para essa segunda postura. O que Deus aprova pode vir com um ritmo diferente do seu, mas nunca vem para confundir o seu valor. Se o processo está lento, isso não significa que o amor seja falso. Significa que o momento ainda está se encaixando, e quando os encaixes são de Deus, eles suportam o peso da espera. Essa é uma boa notícia para o seu coração cansado. Não porque tudo ficou fácil, mas porque o significado ficou mais limpo. E significado limpo é o começo de descanso real. Há algo profundamente humano em querer antecipar o desfecho, mas existe também algo muito sábio em aprender a esperar sem manipular o final. Você talvez esteja cansado de rotular cada sinal como confirmação absoluta ou cada silêncio como cancelamento. Esse vai e vem emocional cansa o corpo e bagunça a oração. Agora, porém, a sua postura pode ser mais estável. Você pode observar sem se desesperar. Pode sentir sem se afogar. Pode desejar sem transformar desejo em ídolo. A decisão secreta de que falamos aqui não está pedindo que você adivinhe o futuro. Está pedindo que você amadureça no presente. E o presente é onde Deus costuma trabalhar com mais precisão. O futuro que importa nasce da fidelidade de agora. Por isso, quanto mais clara fica a carta, mais importante se torna a forma como você a recebe. E recebê-la com reverência é melhor do que agarrá-la com medo. Veja de novo o corredor. Ele não termina no escuro, ele termina em uma porta.
Essa porta ainda não foi aberta do jeito que você gostaria, mas a sua existência já muda a maneira como você caminha. Você não percorre um corredor eterno, você atravessa um espaço de passagem. E passagens exigem paciência, porque nelas o velho ainda soa perto e o novo ainda não se mostrou por inteiro. A pressão para correr pode vir de comparações, de relatos alheios, de relógios que não são os seus. Mas nenhum relógio fora de você tem autoridade sobre o tempo de Deus dentro de você. O que está sendo revelado agora talvez não seja uma resposta pronta, mas uma confirmação de que o processo não está abandonado. Isso já é muita coisa. Porque quando a alma sabe que não foi esquecida, ela suporta melhor o corredor, e suportar o corredor é parte da travessia. Há um ponto em que a carta deixa de ser apenas um objeto e passa a simbolizar toda a delicadeza do que foi guardado para a hora certa. Você talvez tenha tentado viver como se não esperasse mais nada, mas o seu coração denuncia quando ainda espera. A respiração muda, o olhar volta, a mão desacelera. Isso não é vergonha, é verdade. E verdade, quando acolhida, cura mais do que qualquer negação elegante. O que está em segredo não está ausente, está reservado. E reservado não significa descartado. Significa cuidado. Significa que houve consideração suficiente para não jogar algo tão sério à pressa. Deus trabalha com esse tipo de consideração. O segredo aprovado é um segredo que já recebeu peso de eternidade e por isso não pode ser tratado como distração. Ele pede reverência e pede escuta. E talvez seja essa a primeira vez em muito tempo que você está realmente disposto a escutar sem interromper. Se essa imagem abriu algo em você, escreva "Estou desperto" nos comentários e volte para mim. Escreva com calma, como quem não quer só reagir, mas reconhecer. Essa frase é curta, mas ela carrega uma mudança de posição dentro de você. Ela diz que você saiu da confusão bruta e entrou no território do discernimento. Quando você escreve, você assume a vigilância do coração sem transformá-la em medo. Volte para mim depois disso, porque a carta ainda não terminou de falar. E o que ela guarda toca a forma como você vai atravessar os próximos passos. O que parece pequeno aos olhos apressados pode ser profundo demais para ser ignorado. E o que é profundo, quase sempre, começa em silêncio. Talvez você tenha percebido que não está sendo levado por um caminho óbvio, e isso incomoda quem queria mapa completo desde o início. Mas os caminhos de Deus frequentemente educam a alma por partes. Primeiro o chão, depois o corredor, depois a porta, depois a leitura e, enfim, a resposta. Você não perdeu tempo. Você ganhou sensibilidade. Você não foi deixado à margem. Você foi ensinado a não depender apenas da aparência do imediato. É nessa sensibilidade que a aprovação divina se torna discernível. O que vem de Deus não precisa humilhar a sua inteligência para tocar o seu espírito. Ele ilumina ambos. E quando isso acontece, até o que estava escondido ganha contorno. O segredo deixa de ser ameaça e passa a ser confirmação gradual. O gradual pode ser menos cinematográfico, mas é mais confiável. E você precisa de confiabilidade agora. Há pessoas que se precipitam e chamam de amor tudo o que as ocupa demais. Há outras que, feridas, chamam de proteção tudo o que as isola. Você está sendo ensinado a não cair em nenhum desses extremos. O que o seu coração sente precisa ser provado pelo caráter, pela paz e pela direção. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando, nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe.
Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber.